Olá, o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje é sobre obesidade infantil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 3 milhões de crianças até 10 anos obesas. 4 milhões de adolescentes também sofrem desta doença. O maior vilão é a má alimentação. Há um consumo exagerado de refrigerantes, biscoitos recheados e produtos com açúcar. Mas o que pode ser feito para mudar esse cenário? Nossa equipe foi até uma feira para mostrar quais os alimentos mais saudáveis. Você vai conhecer a história de Gabriel, um jovem que lutou contra a obesidade desde criança. Começa agora o Câmara Rio Reportagem Especial. Uma longa luta contra a balança. Gabriel sempre gostou de esportes e academia, mas durante 13 anos conviveu com sobrepeso. Aos 7, ele pesava 85 quilos. O motivo? Abuso de doces e alimentos com farinha. Quando eu era bem pequenininho, por volta de 4, 5 anos, a minha alimentação sempre foi muito negócio de vó, né? Um chocolatezinho, uma besteirinha. E eu começava, às vezes, a ficar sem controle. Então, eu mesmo ia lá, pegava alguma coisa, sem meus pais saberem e tal, começava a comer demais. E aí eles começaram a perceber que, né, de um menino que era magro, comecei a ficar muito gordo. O peso excessivo atrapalhava o que ele mais gostava de fazer. Eu sempre amei esporte, né, e eu sempre tive muito problema. Por conta da minha condição, eu tinha muita dor no joelho, na perna, dor no peito. Toda hora, se eu corresse 2 vezes assim, eu já ficava com falta de ar. Há pouco mais de um ano, Gabriel decidiu mudar, até porque já tinha sido diagnosticado com pré-diabetes e pressão alta. Com a alteração na alimentação e atividade física, viu mudanças significativas na balança. Chamei meu pai, que já é atleta, e comecei a pedir para ele, quero ser magro, né? Quero emagrecer. Aí ele com a namorada veio e me ajudaram, né? Me botaram no nutricionista. E aí a gente seguiu tudo que o nutricionista falava, era lei. A história de Gabriel é um retrato do que vem acontecendo no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, o país tem 6 milhões e 400 mil crianças de até 10 anos com excesso de peso. Destas, 3 milhões e 100 mil estão obesas. Entre os adolescentes, 11 milhões têm peso acima do normal e 4 milhões sofrem de obesidade. Esses números já se refletem nos consultórios. Eu faço consultório de segunda a sexta-feira. Não existe um dia que eu não atenda pelo menos uns 3 ou 4 pacientes com obesidade ou excesso de peso. Na procura aqui no consultório, obesidade está entre as patologias que eu mais tenho procura. O combate à obesidade começa na hora das compras e uma pesquisa do Ministério da Saúde, revelada em abril deste ano, mostrou que o brasileiro não anda se alimentando muito bem. 30% tomam refrigerante pelo menos 5 vezes por semana e 34% comem carne com gordura em excesso. A pesquisa também revelou que o consumo de frutas e vegetais não é o ideal e que vem aumentando perigosamente a ingestão de produtos industrializados, com pouco ou nenhum valor nutritivo. São chamados alimentos ultraprocessados, uma lista de produtos que não para de crescer nos supermercados. Entre eles, alimentos congelados e semiprontos, como pizza e lasanha, biscoitos recheados, vários tipos de macarrão instantâneo, bebidas em caixinha. Todos são feitos a partir de ingredientes muitas vezes sintetizados com aditivos para tentar dar cor, cheiro e gosto de comida. As substâncias mais usadas nos ultraprocessados são proteína de soja e de leite, gordura vegetal hidrogenada, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Tudo isso, segundo a nutricionista Carolina Liberato, misturado ao açúcar refinado, ao leite e ao glúten, se torna uma combinação explosiva para o corpo humano. O resultado são doenças autoimunes, como a psoríase, por exemplo. Hoje em dia, a gente fala de 3 alimentos nocivos brancos, né? Os carros-chefes, né? É o açúcar branco refinado,
o leite de vaca e derivados, e até a gente comenta assim que os derivados do leite, queijo Minas, cottage, requeijão light, ricota, todo mundo acha que são mais saudáveis, né, porque são menos calóricos, mas esses têm maior teor de lactose e por isso eles são mais inflamatórios, né? E o grande vilão hoje em dia é sabido que é o glúten, né? A farinha de trigo de 30 anos para cá, ela se modificou geneticamente. Então ela tem uma densidade, um peso que se assemelha a peso de células do nosso corpo. Então, num movimento de defesa, o nosso corpo chama o nosso exército, né, os glóbulos brancos, para atacar e na hora ali do vamos ver, não sabe quem é quem. Então, muitas doenças autoimunes vêm desse consumo exacerbado de produtos com glúten. E para piorar, tudo isso é muito calórico, sedutor e prático de preparar. A Universidade Federal do Rio começou a investigar o que as crianças brasileiras andam comendo com o primeiro Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI. O trabalho reuniu resultados da pesquisa com 14.558 crianças de 123 cidades brasileiras, entre elas todas as capitais e os municípios com 500 mil habitantes. Foram medidos peso e altura, pesquisado o consumo e realizada a coleta de sangue. O estudo foi feito em parceria com a Universidade do Estado do Rio, a Universidade Federal Fluminense e a Fiocruz e foi financiado pelo Ministério da Saúde através do CNPq. Os relatórios iniciais revelam que 7% têm excesso de peso e 3% são crianças obesas. É um número preocupante, sim, se a gente levar em consideração que essas crianças elas são menores de 5 anos, elas são muito novinhas ainda. Esse percentual ele deveria ser bem menor. O que a gente tem hoje na população brasileira é que mais da metade da população brasileira adulta ela tem excesso de peso. E o que nos preocupa é que essa prevalência de excesso de peso ela está chegando também nas crianças, porque os hábitos alimentares dos pais, da família e de quem convive com essa criança está impactando diretamente nessa prevalência de excesso de peso e de obesidade. E o pior disso é que, no futuro, crianças obesas terão maior possibilidade de desenvolver, de serem obesas quando adultas, e a obesidade ela interfere no desenvolvimento e no crescimento adequado da criança. Preocupado com os números da obesidade infantil no país, o Ministério da Saúde lançou no dia 10 de agosto o Proteja, um programa para estimular a alimentação saudável entre crianças e adolescentes. Comida como a que você pode encontrar, por exemplo, numa feira livre como essa que nós estamos em Ipanema, na zona sul do Rio. Nós convidamos a nutricionista Geisa Santos para mostrar para a gente como isso pode ser feito de uma forma nutritiva e, sobretudo, agradável para o paladar. É difícil, Geisa, mudar hábitos alimentares de uma população que está tão acostumada a não comer coisas saudáveis? Sim, a população é um pouquinho resistente, né, com relação a essa questão de comer comida saudável, pelo fato do mercado abranger uma grande quantidade de produtos industrializados, né, e tudo de forma muito prática, porque as pessoas hoje em dia estão tão atarefadas e acabam que correm para esses certos tipos de alimentos. E o que você indicaria? O que as pessoas no dia a dia podem comprar na feira, que é a tal da comida desembrulhada? De sim, desembalar menos e descascar mais. Na verdade, assim, a gente pode ver uma gama de frutas, né? Então, por exemplo, a manga é um poderoso nutriente, né, para as crianças, mamão. Para melhorar essa questão do sistema imunológico, a gente pode pensar nas frutas que são alaranjadas. Então, a laranja, né, a tangerina, o mamão, são frutas que ajudam o sistema imunológico, são ricas em vitamina C, em beta-caroteno e ajudam nesse melhora do organismo das crianças e dos adolescentes, né, que estão em fase de formação. Geisa afirma que na feira podemos garantir alimentos para qualquer refeição, do jantar ao café da manhã. O que seriam os carboidratos no café da manhã? Está substituindo aquele pãozinho branco de farinha branca, porque é inflamatório, talvez por um pão integral, né? E incluir a fruta também, como proteína, ovo, que é uma proteína bastante completa, dá bastante saciedade.
E suco da fruta, ou tirar um pouco aquele achocolatado, né? De repente trocar pelo cacau, chocolate em pó, que seriam melhores opções. Aqui nessa banca a gente tem, por exemplo, batata doce e aipim. Isso seria indicado para o café da manhã? Sim, também. Pode ser. O aipim, a batata doce, ele é uma boa fonte de carboidrato e dá bastante saciedade também. E mesmo sem as dicas de um ou uma nutricionista, qualquer pessoa pode conseguir orientação sobre comida saudável no site do Ministério da Saúde. O Guia Alimentar faz parte da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ele é baseado em evidências científicas e nos hábitos culturais e alimentares da população brasileira. O guia ele tem como pontos principais a orientação sobre aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, aleitamento materno até os 2 anos ou mais, e também ele é pautado na alimentação através do processamento e da extensão dos alimentos, de acordo com o Guia Alimentar para a População Adulta. Então, ele é apresentado através dos grupos alimentares, em que nós temos alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados. E a regra de ouro do guia é que a alimentação seja baseada principalmente em alimentos não processados e minimamente processados, o que hoje a gente verifica que não acontece com a população brasileira. O que é mais preocupante, isso está acontecendo também com a população infantil. Para sair do livro e chegar à mesa do brasileiro, a alimentação saudável passa pela Estratégia Nacional de Proteção e Atenção à Obesidade Infantil, o Proteja, implementado há cerca de 2 meses. A ideia do Proteja é fazer o gestor municipal, seja ele o prefeito e os seus secretários, discutirem toda a cadeia do alimento, né? Esse alimento hoje saudável está disponível para as crianças? Eu preciso fomentar a agricultura familiar? Eu preciso subsidiar a compra de alimentos saudáveis? Tem feira, não tem feira? Qual é o preço dos alimentos? Para que, de fato, as famílias consigam colocar em prática as recomendações de alimentação saudável. E aí, para atividade física é a mesma coisa, né? O Ministério da Saúde tem um guia de atividade física que recomenda, né, atividade física para as crianças, mas essas crianças precisam de uma quadra, de uma ciclovia, elas precisam de um espaço para brincar. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que planeja tirar alimentos industrializados, como biscoitos, por exemplo, das escolas públicas do município. Não saia daí. Além de casa, a escola pode ser um aliado na luta contra a obesidade. Nossa equipe foi em um colégio particular na Zona Sul que está substituindo o cardápio da cantina. Não tem mais refrigerantes nem salgadinhos. Essa mesma ideia pode começar em breve nas escolas públicas da cidade. A obesidade infantil também entrou na mira dos vereadores cariocas. Tramita na Câmara Municipal do Rio um projeto que pretende tirar das escolas públicas e privadas do município os alimentos ultraprocessados, como biscoitos, cereais açucarados e salgadinhos de pacote. Um dos pontos fala sobre a exposição de produtos ultraprocessados em estabelecimentos comerciais. As empresas que vendem esses produtos terão que colocá-los a 1,5 metro do chão, fora do alcance das crianças. Essa lei é baseada em trabalhos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, mostrando a obesidade como um grave problema hoje no mundo. Na década de 70, por exemplo, nós pediatras encarávamos com muita força não a obesidade, mas a desnutrição. Cansamos de internar e ver crianças chegando aos nossos hospitais desnutridas. E hoje estamos vendo algo um pouquinho diferente, né? Que é a criança, o adolescente, o jovem, se alimentando e obeso. Né? Uma coisa que eu achei difícil, que eu ia chegar a um ponto da minha vida que eu ia assistir isso. Na lanchonete desta escola particular na Zona Sul do Rio, a mudança no cardápio já começou há algum tempo. A iniciativa é da nutricionista responsável. Ela conta que ainda não é o ideal, mas conseguiu grandes avanços tirando refrigerantes e salgadinhos encharcados de gordura. Foi preciso o apoio das famílias durante o longo trabalho de convencimento dos alunos. Eu lembro que eu fiz textos, né, com dicas de nutrição para as famílias também, para a família
poder apoiar a gente nesse processo, né? Porque é uma ação em conjunto, não adianta só a escola modificar, como você está falando, e a família em casa ficar, a gente de bruxa e a família de fada, né? Ninguém questionou a retirada desses alimentos, né? Entenderam que era uma atitude de prevenção, de cuidado, de carinho tomaram partido da nossa ação para atuar em casa. Influencia muito na nossa saúde, né? E no nosso físico também. E isso vai visar muito, tipo assim, se a gente se alimentar mal, a gente pode ficar muito mal, muito mais rápido. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. O meu pai, ele é professor de educação física, então ele sempre está com alimentos saudáveis em casa. Na janta, a gente sempre se alimenta de coisas saudáveis. Sempre tem fruta, melancia, a gente ama. Para o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio, o cardápio das escolas vai passar por grandes transformações. Vai ter que ensinar a criança que não dá para comer cachorro-quente na hora do lanche. Vai ter que fazer com que a criança entenda saborear um suco de laranja, um suco de tangerina, que a criança possa comer uma maçã, um abacaxi, uma pera, né? Que a criança tenha o seu prato colorido com uma proteína animal, preferencialmente uma carne branca, mas tenha lá os seus legumes folhosos verdes, tem a sua cenoura, tem a sua batata, ou seja, isto significa um lugar onde a criança tem um contato de horas com aqueles que podem ensiná-lo. A luta contra a obesidade não pode ficar restrita às escolas, dizem os especialistas. A venda de comida industrializada e ultraprocessada aumentou 25% entre 2017 e 2019 no mundo. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, realizada com 183 mil crianças e adolescentes de até 17 anos, revelou que refeições saudáveis, feitas em casa, pelo menos 3 vezes por semana, podem diminuir o sobrepeso em até 12%. Mas em muitos casos, só o controle da alimentação não provoca o efeito desejado e o uso de remédio é indicado. Muitas vezes a gente precisa de medicação para ajudar nessa perda, né, do peso. E isso tem que se tirar a ideia de que a pessoa que precisa de medicação é uma pessoa que não teve força de vontade para fazer uma mudança de estilo de vida, que é a melhora da alimentação, uma atividade física melhor. A gente tem que tirar a ideia de que a medicação é uma coisa ruim, porque a medicação muitas vezes ela é necessária, ela ajuda no processo de perda de peso. A gente está falando de obesidade, né? Às vezes é fácil você pensar numa perda de peso de 2, 3 quilinhos ali para caber na roupa naquela festa, mas a gente está falando de crianças com obesidade grave, né? Cada vez mais a ciência vem comprovando a relação entre alimentação e doenças crônicas ligadas a um longo processo de inflamação do organismo. E o sobrepeso desempenha um papel fundamental nisso tudo, segundo médicos e pesquisadores. O combate à obesidade é também a garantia de uma vida com menos doenças. Por isso, muitos anos depois do seu nascimento, o médico grego Hipócrates ainda é citado por tantos especialistas. Ele dizia: deixa o teu alimento ser o teu remédio, deixa o teu remédio ser o teu alimento. E o Câmara Rio, reportagem especial de hoje, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa.